pelo sangue de Jesus. Com Cristo é vencer ou vencer, e missões é a chama que não pode se apagar. Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, sou da congregação Tanque de Betesda. Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Vocês já ouviram falar da história de Daniel? A história de Daniel encontra-se na Bíblia, na palavra do Senhor. Vamos abrir lá em Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante. Daniel, ele era cativo na terra da Babilônia, porém muito estudioso, e ele estava entre os príncipes e os cativos de Judá. Quando Daniel entrou no palácio, era tratado de forma diferente, porque ele tinha uma vida de estudo e dedicação ao Senhor. Houve uma ocasião que influenciaram o rei, a quem Daniel servia, a fazer um edito. Na verdade, visava destruir a vida de Daniel, porque queriam pegar ele no costume de seu Deus. Daniel tinha um costume que ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Daniel tinha esse hábito e incomodava algumas pessoas do palácio. Quando esse edito saiu, Daniel manteve sua constância em oração. Só que agora virou decreto, e a lei dizia que quem fosse pego dentro do costume, que era a oração que Daniel fazia, seria lançado na cova dos leões. Aí, pessoal, vamos lá em Daniel 6, versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, 3 vezes ao dia. Daniel, ele tinha constância com o Senhor. O que é constância? Daniel orava 3 vezes ao dia, não importava a situação. O que é a constância? A constância é você fazer algo todos os dias repetidamente. Isso é você ter constância, intensidade na presença do Senhor. A intensidade é você fazer constantemente a mesma coisa, só que você ser intensivo. Você orar com intensidade, buscar o Senhor com intensidade. Na intensidade, Daniel gerou a intimidade com o Senhor, porque Daniel tinha constância. Daniel orava, independente das situações, Daniel continuava orando. Daniel continuava buscando a presença do Senhor. A intensidade, ela não gera constância da nossa vida, mas a constância vai gerar intensidade na presença do Senhor. Porque quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, nós temos intimidade, nós temos intensidade com o Senhor. Daniel criou vínculos com o Senhor, porque praticava constância. Olha aí, o rei gostava muito de Daniel. Porém, as pessoas que governavam o palácio pegou Daniel orando, mesmo depois que tinha saído o edito que virou o decreto. Ele não podia mais fazer isso. Mas Daniel não temeu e ele continuou. Por que Daniel continuou? Porque o Daniel tinha intimidade com Deus. As circunstâncias estão à nossa volta, muitas vezes dizendo não. O coronavírus está aí, a gente, nós temos que ficar em casa, nós temos que usar máscara. Muitas pessoas, infelizmente, estão passando fome, algumas pessoas não estão conseguindo ir trabalhar. Mas nós não temos que temer as circunstâncias do mundo, nós temos que olhar para Deus, nós temos que adquirir essa constância, aproveitar que estamos em nossas casas e orar com o Senhor, buscar mais ao Senhor, buscar intimidade com Deus. E é isso que Daniel fazia, Daniel sempre buscava, Daniel sempre buscou. E aí pegaram Daniel orando, e aí os governantes ali do palácio foram falar para o rei. O rei gostava muito de Daniel e ele tentou ainda, de alguma maneira, fazer com que Daniel não fosse jogado à cova dos leões. Mas não teve jeito. Continuando no capítulo 16. Por fim o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado à cova dos leões. O rei lhe disse que Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova, fecharam onde Daniel estava. E ele foi jogado ali para os leões. Agora eu pergunto para você, adolescente, jovem que está me assistindo. Será que Daniel teve medo na hora? Será que Daniel temeu ser jogado na cova dos leões? Não. Por que Daniel não temeu? Porque Daniel tinha constância
tinha intensidade e ele tinha intimidade com Deus. A partir do momento que nós temos essas três coisas com o Senhor, a gente não teme nada. Porque o Senhor está conosco, o Senhor está com você aí que está me assistindo, o Senhor está comigo, o Senhor está guardando a sua casa, a sua família. Então nós não temos que temer, porque temos intimidade com o Pai. E se formos jogados na cova dos leões, vamos sair vivos. Muitas das vezes o Senhor não livra nós da cova, Ele livra nós na cova, quando nós estamos lá dentro, face a face com o leão. Mas o Senhor nos livra. E aqui na palavra de Deus fala que de manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. O rei levantou e foi ver se Daniel ainda estava lá. E o rei perguntou para Daniel: Daniel, servo do Senhor vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pode livrá-los dos leões? O rei estava gritando lá. Daniel, Daniel, você está aí ainda? Você está aí, o seu Deus te livrou, a quem tanto você serve? E aí Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que eu não me fizerem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Por que Deus livrou a vida de Daniel? Porque Daniel não tinha feito nenhum mal, ele não tinha feito nada de errado. Simplesmente ele continuou orando, ele continuou buscando a presença do Senhor, mesmo em tempos de aflições. Então, jovem, adolescente que me vê, mesmo em tempos de aflições, em tempos de desespero, ao qual a gente olha e vê que não tem mais saída, a gente vê hoje o mundo está numa pandemia, nós temos que usar máscara, a gente não pode se aproximar de quem a gente ama, não podemos abraçar, mas nós temos que ter a confiança em Deus. Nós temos que ser como uns montes fortes, valentes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Temos que ser fortes, esperançosos no Senhor. Em meio a tantas coisas que acontecem no mundo, não só coronavírus, mas em mortes, guerras, pestes, né? Um irmão atacando o outro. Mas mesmo assim nós temos que ser fortes e corajosos na presença do Senhor. Temos que ser como os montes, não se abalar. Permanecer fiel, permanecer na rocha que é o Senhor. Fechem os seus olhos, coloquem a mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui perante a Tua face nesta manhã para Te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por nos proteger, obrigado por nos guardar, Senhor. Obrigado, Pai, por nos livrar de todo o mal, Deus. Pai, assim como foi ministrada a Tua palavra em Daniel, Pai, que possamos, Pai, ser como Daniel, possamos ser constantes na Tua presença, que possamos, Pai, ter intensidade, possamos ter intimidade na Tua presença, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, guarda os lares, guarda as famílias, os jovens, os pré-adolescentes, os adolescentes, as crianças, os anciãos, Pai. Guarda e livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, galera. Tchau.